Olá, orientados! Boa noite! Hoje é a primeira live de 4 lives que nós vamos fazer aí nesse workshop Liberdade da Ansiedade. Eu tô muito animada de estar aqui, de estar recebendo vocês essa noite aqui nessa live. Já tô vendo que tem gente entrando aí. Confesso que estou ansiosa porque quero trazer toda a expectativa, né? Cumprir com as expectativas de vocês e trazer bastante informação legal e tirar as dúvidas de vocês. Boa noite todo mundo, gente. Ai, que bom que vocês estão aí, galera. Tô super animada com esse workshop. Bom, como eu disse, hoje é a primeira noite de 4 noites. Até quinta-feira a gente vai estar se vendo todo dia às 8 horas da noite. E a noite de hoje é bem especial porque nós vamos introduzir um assunto que eu sei que é muito difícil para muita gente falar sobre, que é o assunto de ansiedade, né? Todo workshop vai ser sobre ansiedade, mas eu sei que às vezes o começo demanda um pouquinho mais da gente, demanda mais coragem. Então, boa noite aos corajosos que estão aqui, quiseram dar esse primeiro passo. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Então, hoje o assunto é 4 sinais de uma mente presa. 4 sinais de que você está precisando de ajuda, sinais que seu corpo e sua mente e os seus comportamentos estão dando de que você precisa buscar novas alternativas. Então, bora lá. Todo mundo aí sente ansiedade de vez em quando, é um sentimento completamente normal das pessoas, né? Mas existem sinais que a gente dá de que esse sentimento tá tomando conta da gente, que tá ficando mais frequente do que deveria, né? E tem muita gente, principalmente no Brasil, assim, que a gente tem uma cultura de acreditar que a ansiedade, ela é coisa da nossa cabeça, que a ansiedade e o estresse são só coisas mentais que a gente tem. Quando na realidade, elas afetam muito a nossa vida em diversas áreas, né? Inclusive no aspecto físico. E a gente evoluiu bastante em termos científicos aí pra gente entender em que níveis que a ansiedade está afetando a nossa vida. Inclusive, desculpa, gente, recebi aqui um aviso por trás das câmeras, por isso que eu dei uma chegada pra trás. Mas é isso, assim, tem gente que acha que a ansiedade, ela é besteira, que ela é bobagem. Mas a gente tem visto cada vez mais no aspecto científico de estudos que, na verdade, não é muito bem assim. Que a ansiedade, ela afeta em níveis profundos a vida das pessoas. E fala um pouco sobre como, né? Então a gente precisa renovar os nossos conhecimentos. Eu fico muito triste que as escolas ainda não falam sobre isso como matéria mesmo, porque a gente sabe que uma pessoa que sabe lidar com as próprias emoções é uma pessoa que vai se sair melhor na vida dela, né? A gente tem estudos que trazem essas comprovações. É uma pessoa que consegue lidar melhor com relacionamentos, viver uma vida mais longa. Então, é uma competência muito importante da gente ter e da gente ensinar pro próximo e também ser uma referência na vida das pessoas que estão à nossa volta também, tá? Bom, então, hoje é uma oportunidade pra gente renovar esses conceitos e carregar eles pra frente. Então, nosso objetivo aqui é falar sobre a ansiedade, né? Esses níveis de estresse 4 sinais de níveis de estresse alto que as pessoas demonstram e como buscar ajuda. Eu queria muito que vocês ficassem até o final, porque no final eu vou trazer uma solução, e é solução mesmo, tá? Um modo de pensar. Mas que eu antes preciso passar por esses passos e falar um pouco sobre eles e para no final trazer uma reflexão para vocês, beleza? Vamos lá. Qual que é o grande problema da ansiedade? Não é a ansiedade por si só. O grande problema dela são as formas que a gente enfrenta elas, que a gente... O que eu quero dizer com isso, né? Que a gente usa pra lidar melhor com a ansiedade, fazer ela ir embora, né? Que todo mundo quer fazer a ansiedade ir embora. Como é que a gente precisa falar sobre? A falta de consciência também de como você lida com essa ansiedade é um fator muito crucial. E trazer consciência a isso é um processo de cura. É quando começa esse processo de cura. Culturalmente falando, nós temos uma dificuldade, acho que epidêmica, da gente lidar e processar com emoções. Eu tenho certeza que vocês vão perceber isso, vão identificar, mas se você for parar pra pensar na sua família, na sua infância, é super comum da gente ver pais, mães, tios falando sobre crianças do tipo, briga com ela pra ela ficar quieta, manda ela calar a boca, a criança tem que obedecer, incomoda muito.
Então, assim, a gente nota que é culturalmente aceito a gente não ensinar para essa criança como processar emoções. A gente, na verdade, ensina essas crianças quais comportamentos não são aceitos, mas não como lidar com essas emoções. E a criança enche o saco quando ela não tá sabendo como processar a frustração, a raiva, a tristeza dela, né, com desejos que ela tem. Então, os pais, nesse momento, porque eles talvez também não tenham tido repertório, né, muito provavelmente, por ser uma questão cultural, eles também não sabem como lidar com aquela frustração e agem de acordo com a forma como eles foram criados. E aí eles ensinam, passam um recado para essa criança de que a forma que ela precisa lidar com aquela emoção é suprindo ela, é buscando outras maneiras que não tem a ver com expressar nem processar aquilo. Né? Eu quero saber aí, quem de você, se você se lembra na sua infância, como que os seus pais te ensinaram, né, a lidar com as suas emoções? Como que os seus pais lidavam com as suas emoções? Eu tô curiosa pra saber disso. Será que eles processavam de uma maneira positiva? Tipo, que eles te ensinaram, olha, isso é raiva, isso é tristeza, é assim que você lida com isso? Ou não? Ou eles não tinham muita paciência pra lidar com isso? Enquanto vocês vão pensando aí, eu vou dando continuidade, né? Bom, então o recado aqui é basicamente esse. A gente aprende muito cedo como lidar com a ansiedade. É ensinado pra gente de uma maneira não muito verbal o quanto que os nossos sentimentos eles vão ser valorizados, o quanto que como que a gente precisa lidar. Então, veja num caso de uma criança que fica triste, quando fica triste começa a gritar dentro de casa. Ó, tá chegando aí comentários. Vamos lá. Pai, indiferença. Minha mãe ouve os desabafos, me acolhe e dá carinho. Pelo menos tem um outro lado, né? Tem esse contraste pra mostrar. Vamos falar sobre esse caso, né? Minha mãe mandava eu engolir o choro. Vamos pensar numa criança que tá chorando, tá expressando uma frustração e a mãe fala, engole o seu choro. Que mensagens que você acha que essa criança tá aprendendo com esse comentário da mãe? Ela imagina que existe uma consequência muito ruim ali com que pro choro dela, que a mãe dela provavelmente em tom de ameaça, né? Normalmente vem assim. E ela aprende que quando ela se estressa, quando ela tá triste, ela precisa reprimir as emoções dela porque incomodam os outros. Então, é um recado muito duro desde a infância de que você aprende de que fica difícil, né, quando você expressar emoções negativas e que quando você se sente dessa forma, as pessoas se afastam e mostram emoções negativas também. Então esse recado, ele não fica guardado de uma maneira como eu tô falando agora, ele não fica verbal. Quando você fica triste, você não quer compartilhar isso com outra pessoa, não é como se você pensasse assim, quando eu tava na minha infância, as pessoas ficavam chateadas comigo, a minha mãe mandava engolir o choro, por isso eu não compartilho isso com outras pessoas. O seu corpo simplesmente reage. É isso que eu quero dizer quando eu falo que a ansiedade, ela é reativa e primitiva. Ela tá no seu corpo, ela não tá na sua mente. Então, o seu corpo, a sua mente vai escanear o seu corpo quando ele tá em perigo e vai lembrar de como que você já sobreviveu no passado. E no passado, uma criança que ouviu engole o choro, ela provavelmente sobreviveu engolindo o choro. Ela provavelmente lidou e aprendeu a lidar dessa forma. E aí a pergunta é, o que uma criança que não aprende a processar as emoções e entende que as emoções dela precisam ser reprimidas faz para lidar com as emoções dela? E aí eu volto a falar sobre os modos de enfrentamento. Essa criança pode buscar formas que fazem um alívio mais rápido, sabe? Apertar qualquer botão para fazer aquela sensação ruim ir embora. E que é isso? Normalmente você vai buscar comidas gostosas, você vai buscar alívio rápido por meio de drogas, bebida, cigarro, isolamento, dissociação, compras online, né? Então, assim, tem muitas formas que as pessoas buscam pra eliminar aquela sensação ruim de forma instantânea e rápida. Então, eu quero eliminar isso de uma vez, eu quero parar de sentir isso de uma vez por todas. Beleza, conseguiu se livrar naquele momento, mas será que resolve de fato? Então,
O problema desse comportamento de querer apertar o botão para a sensação ir embora o mais rápido possível é que ela cria um ciclo vicioso, um ciclo ruim de ansiedade. Porque veja bem, uma pessoa que compra muito, né? Nossa, eu tô triste, vou comprar, vou fazer umas comprinhas aqui pro mês. Aí essa pessoa vai e compra. Ela não processou muito bem as emoções dela, que talvez no trabalho o chefe tá enchendo o saco, tá incomodando. Ela não processou essas emoções. Mas ela fez uma compra que fez as emoções dela melhorarem momentaneamente. Mas aí chega a fatura do cartão. Ou antes mesmo da fatura do cartão chegar, essa pessoa já tá pensando, putz, eu agora não vou ter dinheiro pra fazer aquele, sei lá, aquele sonho que eu tava querendo juntar dinheiro pra fazer, ou eu vou passar aperto no final do mês. Então, reforça a ansiedade, reforça a preocupação dessa pessoa. E isso é bastante negativo, porque quando ela tem essa preocupação, ela aprendeu que ela compra. Então, você percebe que o ciclo volta? Então, eu me preocupo porque eu compro porque eu me preocupo. E aí vai. Nesse ciclo pra sempre. Até essa pessoa se dar conta e estar disposta a mudar. Perceber que isso faz mal pra ela. Então é isso. Falei sobre como a gente se lembra com o corpo e não com a mente quando a gente tá falando sobre reações da ansiedade, da tristeza, enfim, das emoções negativas. E eu quero deixar um ponto muito importante aqui também, né? Que sobre gatilhos. A gente ouve falar muito sobre gatilhos, né? Sobre o que são gatilhos. Eles são reações que a gente tem, não a situações estressantes em si. Eles são reações, são respostas a circuitos no seu corpo que foram ativados na sua infância, aprendidos na sua infância, que você reage eles automaticamente hoje. Então, isso é muito interessante da gente saber. Tem um exemplo que eu dou muito na sessão de terapia para os meus clientes, que é assim. Imagina uma pessoa que ela cresceu numa família que é acumuladora, sabe? Mas acumuladora mesmo, que guarda um monte de coisa, que a casa acaba ficando suja, não tem uma limpeza. Então essa pessoa cresceu sentindo muito nojo de tudo isso. E aí, quando ela tá na vida adulta dela, vamos supor que essa pessoa, por conta dessa vivência na infância, ela desenvolve uma mania de limpeza, uma mania de arrumação. Quando essa pessoa vê uma bagunça, ela não pensa assim, é porque na minha infância era muito difícil pra mim ver a bagunça dos meus pais. E aí agora eu vou ficar irritada, e eu vou ficar mal, e eu vou ficar triste. Essa pessoa, ela simplesmente reage. O corpo dela já baixa a tristeza, já baixa a irritação, a ansiedade. E quando ela vê, ela já tá gritando com o parceiro. Ela já tá brigando com o filho. Ela não permite que a casa fique um pouco desorganizada durante um tempo. Ela fica preocupada com aquilo. Então, é isso que eu quero dizer, porque eu vejo que muita gente fica se questionando, por que eu tô ansiosa? Por que eu fico assim? Por que eu tô me sentindo dessa forma? E às vezes não tem uma razão racional pra você estar se sentindo dessa forma. Simplesmente é o seu corpo reagindo àquilo. Então, é super importante você ter essa consciência de como a ansiedade funciona. Por isso que eu acredito que o conhecimento liberta muito. A gente ter noção dessas coisas ajuda a gente a superar e a tornar consciente os processos que a gente passa. Bom, vamos lá. Tudo isso para levar vocês para... A gente estava chegando no ponto de falar um pouquinho sobre esses comportamentos do ciclo da ansiedade. O que acontece no ciclo da ansiedade? A gente tem o primeiro dos sinais que a ansiedade está prendendo a sua mente, que sua mente está presa, que são os vícios. E ao contrário do que muita gente pensa, vício não é só em droga. Vício, a definição de vício é de você continuar fazendo uma atitude que traz resultados negativos pra você, apesar dos efeitos adversos. Então, tem muita gente, eu acho que vai ser difícil das pessoas identificarem isso, mas muita gente tem vícios, né? Em substâncias, em comidas, em procrastinar, em reclamar. Que mais aí? Que vícios que vocês têm aí que vocês talvez não imaginariam, que não tem a ver com substância, né? Que tem a ver com um comportamento negativo, que traz resultados negativos, mas apesar de tudo, você continua repetindo. Olá, gente, tem gente entrando aí agora, muito bem-vindos. Bom, eu vou dar um exemplo pra vocês da Margarete. A Margarete, ela é viciada em procrastinação. Muitos que eu tenho certeza vão estar aqui, têm esse vício em procrastinação. A Margarete, ela aprendeu, quando ela era pequenininha, que quando ela fazia os deveres de casa dela, os pais sempre tinham alguma coisa pra falar sobre a atividade, sobre o dever, sobre alguma coisa que ela fez, sempre tinham uma crítica. E era o principal, era colocado em ênfase, assim. Mas você podia ter colorido melhor, era que você
pintou pra fora do desenho, né? Ah, mas se você tivesse falado melhor nessa apresentação, talvez você teria tirado uma nota melhor. Então, assim, essa criança foi aprendendo que não importa os esforços que ela tem, sempre vai ter um porém, né? Que ela precisa ser perfeccionista, que ela precisa ser melhor do que aquilo. E que ela começa a criar também uma aversão a críticas. Pra ela é muito difícil ouvir críticas, porque crianças querem agradar, crianças querem ser amadas, querem ser valorizadas. Quem não quer ser amado? Quem não quer ser valorizado, né? Então, elas aprendem que é extremamente aversivo. Tem outros fatores aí que podem contribuir para esse perfeccionismo ser ainda mais forte dentro da vida de uma pessoa, mas esse é um dos principais. E aí, qual que é a definição de uma pessoa perfeccionista? É uma pessoa que tem extrema ansiedade, que ela prevê resultados negativos e que ela tem dificuldade de performar, porque ela tá sempre se criticando antes mesmo de fazer, né? Ela visualiza resultados impossíveis. E esse perfeccionismo, ele acaba levando à procrastinação muitas vezes, tá? Por quê? Pensa bem. Eu tenho uma tarefa para entregar e eu começo já a imaginar que as pessoas, elas vão criticar a minha tarefa, elas vão criticar o resultado daquilo, ou que eu começo já a acreditar que eu não vou entregar o melhor o suficiente. E eu fico postergando para eu poder conseguir entregar a melhor parte de mim, o melhor de mim para aquela tarefa. Só que ao mesmo tempo, eu tenho dificuldade de performar sob ansiedade e eu já tô vivendo no futuro. Então eu procrastino. Só que essa procrastinação gera ansiedade, que me faz procrastinar ainda mais. Então eu vivo dentro desse ciclo vicioso, né? Sem perceber que é o perfeccionismo, que é a dificuldade de aceitar o erro, que é a dificuldade de aproveitar o processo que estão me influenciando pra não conseguir entregar, né? Bom, eu quero valorizar o que vocês trouxeram aqui, né? Que vocês comentaram sobre os ciclos viciosos que vocês têm. Falaram bastante aqui sobre procrastinação. Quero saber se vocês se identificaram com o que eu trouxe sobre essa percepção do perfeccionismo, sobre o medo de errar, o medo de ser criticado. Falaram sobre vício de tirar rapé de substâncias, né? De procrastinar de novo. Foi bastante presente. Ficar atritando. Atritando é tipo ter brigas com as pessoas da família, é isso? Bom, então a gente tem ciclos de ansiedade. E quando a gente se vê presos dentro desses ciclos da ansiedade, a gente precisa tornar consciente o que está mantendo eles. A sua mente vai ficar presa nisso porque você fica tão preocupado, né? Uma vez que a preocupação ela é o fator cognitivo da ansiedade. Você começa a viver no futuro, começar a se preocupar, de repente o seu corpo já está reagindo de acordo com o que está acontecendo naquele cenário futuro que nem aconteceu e que ele é super catastrófico e terrível, e aí você está nervoso. Então assim, a sua mente fica presa nesse mundo em que não aconteceu ainda. Ou então ela fica presa em comportamentos que te tiram da sua melhor versão. Eu vejo pessoas reclamando, tipo assim, sobre a procrastinação, elas estão buscando ter uma super carreira, mas o limite delas estão sendo elas mesmas. Ou então elas querem fazer uma super viagem, mas não conseguem porque gastam muito o tempo todo no cartão. Ou querem ser pessoas saudáveis e viver muitos anos, mas fumam e bebem muito. Então a gente precisa entender esses ciclos porque muitas vezes eles são entraves para as pessoas que a gente deseja ser. Para a pessoa que a gente sabe que a gente merece ser no futuro, que a gente idealiza aquilo. Então é interessante de observar esses ciclos viciosos, tá bom? Me perguntaram aqui. E quando a gente procrastina até em coisas bobas de se fazer? É começar a notar esses ciclos. Por que ele tá presente ali? Por que eu tô procrastinando uma coisa boba? O que tá me fazendo sentir essa tarefa? Que sensações que ela me traz quando eu penso nela? Né? O que eu tô vislumbrando do futuro? Então é tornar consciente esse processo. Normalmente, quando uma pessoa começa a procrastinar muito, que nem uma pessoa que tem um vício em bebida, vício em cigarro, ela começa a fazer isso com mais frequência. Então, é interessante de você analisar esses vícios, esses ciclos viciosos, porque eles tendem a ir tomando cada vez maiores espaços dentro da sua vida. Porque, de novo, lembra, os ciclos da ansiedade, eles estão ali para tirar a sua atenção da sua dificuldade de sentir algo negativo.
Então, você vai começar a aprender esses processos em outras áreas da sua vida. Talvez não seja só mais em comprar também, seja também de você se isolar. Ou de repente você se vê procrastinando mais tarefas e além disso você também está precisando comer mais. Então assim, comece a reparar que isso vai tomando mais espaço na sua vida e que precisa haver uma conscientização, tá? Bom, vamos lá. Eu vou agora falar sobre o segundo sinal de que a sua mente está presa. E esse é muito importante, tá, gente? Ele se chama vergonha e culpa. Vergonha e culpa são sentimentos muito, muito ruins pra gente e são indicadores muito importantes de que a sua saúde mental precisa de uma atenção. Quando eu falo aqui, eu sempre indico um livro maravilhoso, se você se identificar com as coisas que eu tô falando aqui, que se chama A Arte de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Já fiz diversos conteúdos aqui falando sobre esse livro, porque ele é simplesmente maravilhoso. Quando eu falo sobre culpa, eu não estou falando sobre a culpa que a Brené Brown fala, tá? Se você já leu esse livro. Eu estou falando sobre a culpa sem responsabilidade, com responsabilização, assim, sem você tomar e pensar numa forma de como resolver o problema. Aquela culpa do passado, sabe? De você pesar a sua vida por conta de pensamentos de culpa. Nossa, se eu não tivesse feito isso, essa pessoa estaria bem, ou aquela relação tinha dado certo. Então, é esse tipo de culpa que eu tô falando sobre, tá? A vergonha e a culpa, elas são um grande indicativo de que sua mente está presa, porque elas te impedem de fazer algo muito importante, que todo ser humano precisa fazer, que é se conectar com pessoas, que é pedir ajuda. A gente precisa estar cercado de pessoas, a gente precisa falar sobre os nossos problemas muitas vezes pra lidar com eles. Se você sente vergonha e culpa, provavelmente você não fala sobre isso, você evita lidar com isso, né? Se eu sinto vergonha das minhas crises de pânico, as minhas crises de pânico vão ser mais frequentes e mais potentes. Se eu sinto vergonha sei lá, de um sentimento meu, a tendência é de que você vai pensar mais sobre aquilo porque você está fazendo esforços pra impedir que ele seja revelado, né? Então, falar sobre os seus sentimentos, falar sobre as coisas que você está pensando é super importante. Mas primeiro você precisa se aceitar. Você precisa aceitar que aquilo é real e que precisa ser mencionado, precisa ser trabalhado. Então, se você tá sentindo vergonha e culpa muito na sua vida, sabe que esse é um indicador para você, talvez, adoecer mais. Pra você tá preso dentro do ciclo da ansiedade de novo, sabe? Então, o que ele causa? Ele causa isolamento, porque quando a gente sente vergonha, a gente não quer ser descoberto, a gente não quer que as pessoas imaginem pelo que a gente tá passando. Tipo, perdi o emprego, eu não vou falar pra ninguém, eu vou ficar aqui na minha, e aí aumenta essas preocupações com relação a arrumar um emprego, né? Falta de comunicação, a gente não se comunica com as outras pessoas, a gente deixa de falar, nossa, eu preciso disso pra ter uma vida melhor. Eu preciso que você se comporte assim. Pra eu me sentir melhor, a gente deixa de dizer pro outro o que tá incomodando e logo o outro não melhora em nada. A relação continua na mesma. Então, nós temos também aí o medo de errar. Ou seja, você não se coloca à disposição de seguir os seus sonhos. Você não se coloca à disposição de ser iniciante de novo em alguma coisa, de ser ridículo, né? Eu fiz um conteúdo aí sobre ser ridículo, tanto que é importante. Porque você sente vergonha, uma profunda vergonha. Eu não posso jamais ser essa pessoa. Então, infelizmente, acaba ficando empacado. Medo de julgamento, né? Você às vezes está cercado, muitas vezes, de pessoas que julgam mesmo, né? E essa vergonha acaba te carregando para baixo. Então, medo do que as pessoas vão dizer, medo de como elas vão reagir. Então, qual que é o resultado de tudo isso? É que você não se aprofunda nas suas relações, você tende a ficar num estado mais superficial ali, sente-se perdido e angustiado com relação a esses problemas que estão trazendo e fica bem mais frequente. Porque não se fala sobre, não se busca soluções, então fica bem mais ali em voga na sua cabeça. É tipo, sabe quando você tem uma tarefa pra entregar, que tipo assim, você sabe que é super importante, tipo, aquilo tende a ficar mais na sua cabeça do que se você, por exemplo, fez a tarefa. Então as coisas que a gente tenta reprimir, elas tendem a se destacar. É interessante isso. A gente fala sobre uma corda de brincar de cabo de guerra. É isso.
quando a gente tá lidando com a ansiedade, quando a gente tenta reprimir essa emoção, a gente tá entrando no jogo do cabo de guerra. Então a ansiedade vem de um lado e a gente tenta puxar do outro. Tipo, não sente isso, não faz isso. Só que se você simplesmente não pegar a corda, não tem tensão. E aí não fica sofrimento. Não fica nenhum sofrimento durante aquele período. Você simplesmente solta a corda e você pode dialogar ali com aquilo, entender aquilo melhor, né? Compreender, ficar confortável com o desconforto que talvez a ansiedade traz. Agora, se você fica no cabo de guerra, você aumenta a quantidade de tensão e a extensão desse sofrimento. Faz sentido pra vocês? Bom, é isso. Falamos sobre, então, o segundo sinal de que a sua mente está presa. Me perguntaram aqui, oprimir as dores é negativo, então? Sim, a gente precisa aprender a aceitar, né? Fazer um processo de aceitação dessas dores. Bárbara, mas eu não quero aceitar, é muito ruim sentir ansiedade. Se eu aceitar, então a ansiedade vai ficar? Não é bem por aí. Aceitar é o primeiro passo para você superar. É o primeiro passo para você falar, mencionar aquilo, né? É que nem num processo de luto, né? A gente fala sobre o processo de aceitação. Quando a pessoa ainda tá se negando, ela não tá conseguindo viver o resto do luto. Ela tá ainda no primeiro passo. Então, para você lidar com emoções negativas, você primeiro precisa aceitar que elas são reais, que elas existem, que elas estão ali, que existem consequências reais para elas na sua vida. Faz sentido para você, Leonardo? Vamos falar então agora sobre o terceiro sinal de que a sua mente está presa, de que você está preso, né? Nós temos aqui as crises de ansiedade e os ataques de pânico. São bastante comuns. Existe diferença entre crise de ansiedade e ataque de pânico e crise de pânico? Existe. Crise de pânico, ela é descrita, né, e acredito pela DSM, a gente tem uma definição aí sobre o que é. Já a crise de ansiedade, não, ela é um termo mais usado pelo senso comum e ele pode ser desde uma inquietação, um desconforto, até uma crise de pânico completa, tá? Então é preciso ter muito cuidado para você entender o que é de fato uma crise de ansiedade, para você também dar a proporção devida para aquilo. Uma crise de pânico, ela tem uma duração de até 15 minutos, assim, porque o seu corpo ele fica exausto daquela reação. Então você tem hiperventilação, taquicardia, mãos suadas, tremedeira, enfim, muitas reações seguido de uma sensação de que você vai morrer. É uma crença de que você vai morrer. O que aumenta essa crise de pânico, a síndrome do pânico, é justamente o medo da morte. É o medo de você ter aquela sensação. Então, quanto mais medo você tem daquela sensação, pior são as crises. Quando você começa a aceitar que a crise de pânico pode vir e que vai ser ruim e que vai ser desconfortável, mas que ela vai embora. Do mesmo jeito que ela vem, ela vai embora. Nada é eterno nessa vida. Então, quando você começa a aceitar a finitude dela, ela tende a ter um poder menor sobre você. Tudo que você acaba tentando controlar muito, tá te controlando, porque você tá perdendo tempo tentando controlar essa coisa. Quando você começa a aceitar e viver presente nesse momento, é mais fácil de você manejar essa situação. Eu quero deixar bem claro que a crise de pânico é extremamente desconfortável para as pessoas quando elas vivem isso e que é um exercício, tá, gente? Eu sei que não é fácil lidar, não é fácil usar essa ferramenta, mas que é uma maneira e que é um treinamento, é você aprendendo e ressignificando o que é a ansiedade, o que são as crises de pânico e essas sensações, tá bom? Normal desmaiar várias vezes no ataque de pânico? Me perguntaram aqui. Olha, o que acontece? Quando você está tendo um ataque de pânico, entra muito ar e sai pouco ar. E aí isso pode fazer você ficar sem ventilação aqui dentro direito. Então você precisa fazer uma pausinha para respirar. Isso pode ser um indicador que você está tendo dificuldade de respirar. Então o seu foco deve ser na sua respiração, tá? São pensamentos muito ruins que vêm durante o ataque de pânico. De fato, tem uma técnica, gente, que eu vou compartilhar aqui com vocês, que não estava programado aqui, mas o que acontece durante o ataque de pânico? Os seus pensamentos, o seu trem de pensamentos, tem um lugar que chama memória de trabalho, tá? Os pensamentos recentes, frequentes, eles ficam nesse lugar. Pensa que é como se fosse uma salinha, tá? Quando você tá tendo uma crise de pânico,
Os seus pensamentos estão assim, gente, o que é isso? Eu vou morrer, pelo amor de Deus. Começa a pensar um monte de coisa negativa. E aí os seus pensamentos, eles embarcam nisso. É como se você entrasse nisso. Você vai multiplicando esses pensamentos e dando continuidade neles. Entende? Por ser uma salinha, cabem poucos pensamentos lá dentro. E quando você está pensando uma coisa, a coisa que estava aqui dentro precisa sair. Então, qual que é o truque? Por que a atenção plena, ela precisa, ela funciona tanto no combate à ansiedade? Porque a atenção plena, ela é um exercício que ocupa essa sala e que tira o espaço e a força desses pensamentos negativos que estão dentro dessa sala. Então, quando você substitui, né, você começa a focar em outras coisas, como na sua respiração, na sensação de alguma coisa, de um gelo passando no seu braço, ou de encher e desencher um saco plástico ou um saco de papel. Quando você muda pra isso, você realmente está presente ali, está focado naquilo, essa salinha ela vai tirando esses pensamentos. E aí, caso eles voltam com bem menos força do que antes. Então, essa é uma estratégia, só para vocês entenderem de uma forma mais lúdica, o porquê que a atenção plena ela funciona. É porque ela muda o espaço que está sendo ocupado ali dessa salinha que se chama memória de trabalho. Então, fica aí um incentivo para vocês trabalharem mais isso. A Maris perguntou, e quem não consegue? Lembre-se, é uma prática, tá? O seu pensamento, ele aprende a ir e a voltar. Quanto mais você pratica a tornar esse movimento mais, digamos assim, mais... aprender a dançar mais com esse movimento, a deixar ele ir, mas trazer ele de volta, mais fácil fica de você fazer isso. Por isso que a prática de atenção plena, de mindfulness, vocês já devem ter ouvido falar, ela tá sendo tão bombada assim no tratamento da ansiedade, porque a gente vê resultados muito positivos na prática contínua dela, mas também como ferramenta para pessoas que sofrem com ansiedade. Pensamentos intrusivos. Gente, quando é que eu vou falar? Eu vou falar no dia 5, na live do dia 5. Então vai ser na quarta-feira que eu vou falar sobre. Eu espero vocês lá, tá? Não vão perder. Eu tenho toque, então tenho muita dificuldade de sair do pensamento. Poxa, mais um motivo para você treinar esse movimento. É muito indicado para pessoas que sofrem com transtorno obsessivo compulsivo. Porque é aquele negócio de ficar hiperfocado em determinados pensamentos. Então você precisa aprender ferramentas mentais, cognitivas, para você sair desse estado de repetição de pensamento. Faz sentido para você? Eu vou dar uma continuidade aqui e aí eu volto para tirar dúvidas de vocês. Yara, Denise, eu vou responder sua pergunta, né? Acordar no meio do sono com falta de ar pode ser um dos fatores dos pensamentos intrusivos? Eu não acredito que sejam pensamentos intrusivos porque você tá dormindo, né? Eu acredito que pode ser alguma reação fisiológica. Você tem que dar uma olhadinha, ver, talvez dar uma observada no seu sono com um médico, conversar com ele, mas também pode ser um sinal de que seu corpo tá muito estressado e que você precisa dar uma atenção para isso, fazer técnicas de relaxamento, né? Falar um pouco sobre suas emoções, observar o que tá causando esse estresse na sua vida. Lembrando aquilo que eu trouxe, né? O estresse, ele não tá na sua mente, ele tá no seu corpo. Então, se você for dar uma olhadinha um pouco mais profunda nisso, talvez você consiga entender melhor e também aprender a lidar com esse problema que tá te atingindo, tá? Exatamente. Atenção plena, você consegue observar os pensamentos e não se apegar a eles. Perfeito, falou tudo. É isso. Bom, então eu falei agora sobre o terceiro sinal de uma mente presa, que são os pânicos e ataques de ansiedade. O que isso significa, Bárbara? Que você precisa dar uma atenção para isso e observar em que momentos que isso está acontecendo. Trazer consciente esses momentos e de você começar a permitir, aceitar, né? Bárbara, isso significa que eu vou abraçar então a ansiedade? Que então eu vou permitir que ela fique? Meio que você não tem opção, entendeu? Resistir não é uma opção. Você precisa... É que nem a correnteza do mar. Você tem que deixar a onda te levar, porque ela tem o objetivo dela. E quanto menos você resiste, melhor vai ser. Bom, vamos pro quarto sinal de uma mente presa.
E aqui, gente, é super importante esse ponto, porque eu acho que hoje em dia tem poucas pessoas que entendem o quanto que isso pode influenciar, o quanto que a ansiedade influencia nisso, que são problemas de saúde física. E tem dois níveis para o quanto a ansiedade influencia isso, tá? Uma via de mão dupla. A ansiedade crônica, o que significa ansiedade crônica? É aquela pessoa que está o tempo todo ansiosa, estresse frequente, preocupação o tempo todo. Ela pode trazer sérios problemas de saúde quando ela não é tratada. Ela pode trazer dores de cabeça, porque você começa a apertar tudo isso aqui, ranger os dentes, aí começa a doer cabeça, aqui, né, o peito. Insônia, dificuldade para dormir, porque o estresse afeta muito o sono. Problemas digestivos, começa a ter disenteria mais frequente, você começa também a ter dificuldade para ir no banheiro, dores musculares, pode dar coceira, manchas na pele e doenças também autoimunes. A ansiedade pode levar a isso. A gente tem estudos também que mostram que o estresse frequente, ele afeta muito a saúde e outros tipos de doença, como por exemplo câncer. Por quê, gente? A ansiedade, quando ela está presente no seu corpo, ela vem e aciona um alarme. Ela está dizendo pro seu corpo, ele está em perigo, ele precisa lutar, fugir ou congelar. Ele precisa de ajuda para os órgãos que vão ajudar ele nesse momento a sobreviver. E aí eles acionam um sistema simpático que ele impede algumas coisas no seu corpo para dar energia para outras mais importantes, que evolutivamente falando, ele decidiu que aquelas eram as mais importantes naquele momento, que garantem a sobrevivência, tá? Seu corpo é super inteligente. Mas o que acontece? Esse sistema simpático, quando ele tá acionado, ele impede que você cure. Ele impede esse processo de cura, de você, curar resfriados, né? De você prestar atenção nisso. Seu foco tá em outras coisas nesse momento. É por isso que tanta gente que passa por momentos estressantes na vida dela acaba, tendo uma infecção de garganta depois, ou então gripa. Por quê? Porque ela tava em altos níveis de estresse. E ela não tava, as células dela não estavam podendo ser curadas naquele momento. Então, tem relatos fantásticos, assim, de pessoas que foram identificadas com câncer ou com uma doença terminal, e essas pessoas pararam para olhar para a vida delas e fizeram um esforço para remover o estresse da vida delas. E aí houve remissão total. Por quê? O corpo delas estava sob estresse absoluto. E aí, quando ela conseguiu remover essa coisa estressante na vida dela, ou aprender a lidar com as coisas presentes, porque o estresse ele tá sempre presente, né? A gente precisa aprender a lidar com ele. Mas elas conseguiram sair desse estado de alerta o tempo todo e permitir que o corpo delas fizesse o trabalho pra se curar. Olha que interessante, né? Bom, dessa forma, a gente entende então que a ansiedade afeta dessa forma, ela pode nos deixar doentes. Só que a gente também precisa entender que o nosso adoecimento por meio de falta de atenção para pilares da nossa saúde, eles também causam mais ansiedade. Então, pessoas que negligenciam a saúde física delas tendem a ficar ansiosas também. E o que eu quero dizer com negligenciam a saúde delas? São pessoas que não fazem exercício físico, são sedentárias, são pessoas que evitam de sair na luz do sol, que evitam de comer coisas saudáveis, né? Não tem muita vitamina na alimentação delas. Essas pessoas, elas têm uma tendência muito maior a serem ansiosas. Gente, nós somos bichos. A gente precisa entender que a gente tem que ter contato com a natureza de vez em quando. Não dá pra ficar o dia todo numa tela azul, comendo só açúcar e achar que não vai ficar doente, porque vamos ficar doentes. Eu vi, inclusive, um TikTok, né, que eu queria que fosse uma pesquisa científica, mas foi um TikTok, de uma mulher falando sobre uma doença que os animais do zoológico têm quando eles ficam em cativeiro, que é zoo alguma coisa. E que ela nada tira da cabeça dela de que nós, seres humanos, algumas doenças mentais, alguns transtornos mentais são exatamente isso. Essa nossa negação do nosso lado animal. A gente se privar de estar em contato com a natureza, ver a luz do sol, comer direito, fazer exercício. E de fato, quando a gente negligencia essas coisas, os níveis de ansiedade eles aumentam. E eu tô falando aqui porque eles afetam no nível biológico, né? Como que a gente chama aqueles bichinhos que ficam dentro do nosso intestino, eles mudam, a flora intestinal, ela muda completamente, né? O seu corpo
tende a ter menos vitamina D. Então, a questão é que a gente precisa ter atenção sobre isso. Mudar algumas coisinhas na nossa vida pode fazer uma mudança absurda na nossa saúde mental. Não negligenciar o nosso lado humano, né? Aí, falando da pandemia, vocês viram que todo mundo ficou doente durante a pandemia? Porque as pessoas não estavam tendo contato social, não estavam saindo, não estavam vendo natureza, estavam o dia todo dentro de casa, né, ansiosas. Então, isso afetava muito. Então, esse é um ponto super importante. Galera, estamos chegando agora no final da live. Eu queria trazer um negócio pra vocês, uma reflexão aqui pra vocês. Eu sei que é difícil vocês seguirem dicas da internet. Eu sei que eu posto conteúdo pra caramba aqui no meu Instagram. Eu dedico a minha vida pra isso, porque eu fico muito triste que a gente fala pouco sobre saúde mental. E, poxa, tem tanta coisa, tanta informação, que 1 grau só de mudança de informação na vida de uma pessoa pode fazer uma diferença estratosférica, assim, no futuro, sabe? Uma mudança. Então, eu fico muito triste, então eu dedico a minha vida pra isso. Eu quero trazer informações pra vocês sobre saúde mental. Eu quero que vocês também divulguem essas informações e falem pra outras pessoas o que eu tô trazendo aqui, pra salvar mais vidas, né? E eu acho que, voltando, eu trago muitas ferramentas pra vocês de saúde mental dentro do meu perfil e eu sei que é difícil de colocar em prática, porque falar é fácil, fazer que é difícil. A questão toda é que, assim, as pessoas, elas precisam entender que precisa haver uma sensação de permissão para elas se curarem. Você precisa ter autocompaixão consigo mesmo. Você não vai mudar da noite pro dia aquilo que você aprendeu durante anos, né? Que foi construído durante anos. Então, você precisa ter compaixão. Você tem que estar disposto a fazer reparação dentro dos seus relacionamentos, de identificar, ter consciência, ter atenção. E muitas vezes esses movimentos, gente, eles são muito difíceis de fazer de forma sozinha, assim. Nossa, eu vi um post, agora eu vou mudar tudo. Eu sei que é difícil. Às vezes a gente precisa de um acompanhamento de uma pessoa que não critica, de uma pessoa que vai estender a mão, que tem um conhecimento. A gente precisa aprender esse conhecimento novo. Então, assim, eu vejo que existem formas de fazer isso e que as pessoas buscam muitas vezes a terapia como essa maneira. E é uma forma excelente. A terapia é a forma principal, a forma mais tradicional disso, né? Mas a questão é que existem outras maneiras. Existem outras formas de a gente conseguir acessar esse conhecimento e essa nova aprendizagem de ferramentas para lidar com a ansiedade. E eu queria muito que vocês ficassem junto comigo até o final do workshop, porque eu pretendo trazer uma nova opção para vocês também, porque eu realmente acredito nisso. Amanhã a gente vai falar sobre os 3 ladrões da felicidade. Eu vou falar sobre as coisas que vão afetar a sua saúde mental de forma absurda, que te impedem de ser feliz na sua vida. E eu vou também trazer reflexões de como lidar com isso. Mas hoje tem atividade para fixar esse nosso conhecimento, que eu não trouxe em lugar nenhum, tá? Que é extremamente exclusiva, que só quem tá no link, só quem tá dentro do grupo do WhatsApp que vai ter acesso. Se você ainda não tá no grupo do WhatsApp, você precisa clicar no link da minha bio e se inscrever no workshop para você entrar através desse link lá no grupo do WhatsApp e ter acesso a esse arquivo, tá bom? Esse processo de cura, gente, de novo, eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui, que vieram, são os corajosos de estarem buscando soluções. Esse processo é fácil? Não, não é fácil. Vai ser só com essa live que você vai ver uma transformação da sua vida? Eu não sei, às vezes vai vir alguma informação pra você que pode mudar o curso, assim, mudar como que é a palavra? Que vai mudar minimamente alguma atitude sua, alguma percepção que pode ter resultados no longo prazo, assim, vai fazendo uma grande diferença, quem sabe. Mas melhorar a sua saúde mental, como eu disse, demanda conhecimento, compaixão e um ambiente fértil para isso, né? Então, eu pretendo trazer para vocês novas saídas e me dedicar ainda mais a isso. Quero agradecer a presença de todos vocês, tá? Espero vocês amanhã. Não se esqueçam de se inscrever pra gente trocar ideia também lá no WhatsApp, beleza? A live de amanhã vai ficar salva? Só respondendo perguntas aqui de vocês. As lives não vão ficar salvas, tá? Infelizmente, não consigo deixar elas salvas por enquanto. Quem sabe mais pra frente a gente não pensa nisso, né? Mas vão ter conteúdos aqui, vão ter conteúdos vindo durante toda essa semana pra vocês, então é isso. Ai.
E quarta-feira é sobre pensamentos intrusivos, né? Fica uma dica aqui de conteúdo pra vocês que não vão poder assistir. Eu tenho um vídeo no YouTube sobre pensamentos intrusivos. Se vocês quiserem dar uma olhadinha lá, tem muita informação, tá bem completinho, tá bom? Ai, gente, obrigada. Eu não quero ir embora, quero ficar aqui. Olha, eu vejo vocês amanhã. Muito obrigada por confiarem no meu trabalho. Muito obrigada por estarem aqui junto comigo, viu, pessoal? Um grande beijo. Me contem depois nas mensagens o que vocês acharam da live, tá? Pra gente conversar. Beijo!